até 30 de junho de 2027, pagando menos da metade do salário do Wesley, que eu não vou entrar em valores, mas é um salário alto. O Grêmio fez essa proposta, o pessoal do Wesley gostou muito, o pai do Wesley ele gostou, só que o Wesley sempre teve o sonho de, se voltar ao Brasil, a preferência era o Corinthians. Então, o Cruzeiro também tinha negociação avançada, tinha um acordo muito bem encaminhado, tem a informação que eu e o Bruno Andrade tínhamos aqui na ESPN Brasil, mas ali o pai do Wesley e algumas pessoas próximas começaram a oferecer ele no mercado da bola, sabe? Sei. Tal clube tá pagando isso, tem esse valor aqui, sabe? E isso desagradou muito o Cruzeiro e o Grêmio. Não gostaram nada dessa postura de começar a oferecer, sabe? Assim, tipo, já tinha um acordo encaminhado com o clube, tinha a proposta, ia lá e oferecia para outro. E aí a coisa se encaminhou para o Corinthians, porque os dois clubes, Grêmio e Cruzeiro, se retiraram das negociações. Não querem mais o Wesley neste momento. Então, caminho livre para o Timão. No sábado, o Fernando Diniz teve uma ligação com o Wesley, conversaram, bateram um papo, e o Diniz gostou muito do que ouviu do Wesley. De estar motivado e tudo mais. Ele até falou antes do jogo de ontem sobre a possibilidade de contratar o Wesley para o Corinthians. E agora o Corinthians está montando uma operação para trazer o Wesley de volta, que seria um reforço ali. Tem questão, uma dívida do Corinthians tem com direitos de econômicos com o Wesley. Então, é uma operação que o Corinthians está montando, porque o salário do Wesley não é baixo. O Corinthians vive um período de vacas magras no sentido de fazer grandes investimentos e tudo mais. E tem o Transferban, que precisa primeiro derrubar isso para registrar novos reforços. Mas o Corinthians, então, tem caminho livre para contratar o Wesley. Não tem mais a concorrência nem de Cruzeiro e nem de Grêmio. Tá, então beleza. É assim, o Corinthians ele não tem a concorrência desses dois. Sim. Mas, em compensação, tem a questão do salário e tem a questão do Transferban. A questão do salário, pelo que me falaram, não vai ser muito difícil de ser resolvida. Beleza. Porque o Wesley até ficava de indireta várias Aceitaria, vezes. Tal. Isso. Tá, beleza. O Corinthians não consegue arcar com o salário total do Wesley. Pronto. E vai ser por empréstimo, não vai ser um negócio definitivo. Entendi. Vale lembrar que o Wesley foi vendido pelo Corinthians em 2024 por 20 milhões de dólares ao Al Nassr, mais de 100 milhões de reais. E aí ele não se adaptou totalmente ao time saudita e quer voltar ao Brasil. E conta com esse sonho de voltar para o Corinthians. Perfeito. Então agora está explicado e entendido. Apuração com o Vitor Padilha, tá? Muito bom, que sabe tudo sobre Grêmio também aqui, né? Muito bom, Felipe. Então é isso, Corinthians sem agora a concorrência de Grêmio e Cruzeiro. Bora falar desse empate que aconteceu com o Cascavel, nesse amistoso, e a gente precisa dar o nome que ele tem, né? Amistoso, preparatório, intertemporada, um jogo que foi vendido, né? Para que o Corinthians faturasse uma grana e o jogo fosse para lá. Fazia 2 anos que o clube não jogava no interior do Paraná, né, especificamente em Cascavel, então muitos torcedores do Corinthians acabaram se fazendo presente, né, pagando o ingresso que tinha que pagar, porque o Corinthians tem torcedores pelo Brasil inteiro, né, então quando o clube vai lá visitar a cidade, a gente sabe da mobilização que tem. Agora, é muito arriscado você colocar jogadores que tiraram 25 dias de férias, tiveram 10 dias de preparação num gramado como esse, do Estádio Olímpico Regional. O Corinthians tem que pensar nisso da próxima vez, né? Eu acho que quando a gente fala do Corinthians, pelo alto nível de exigência que o clube tem em todas as competições que disputa, pelos altos salários que paga, pela estrutura que tem, o Corinthians não pode se submeter a esse tipo de coisa por um valor que não vai resolver a sua vida financeira. E por que eu digo isso? Porque você corre o risco, muitas vezes, de machucar um atleta, de você não preparar devidamente, de você empatar ou perder o jogo e daqui a pouco se expor a uma crítica que não faz muito sentido e não colabora nesse momento. E outra, o teu treinador é Fernando Diniz. O teu treinador gosta de toque de bola no chão, de troca de passes, de aproximação. Como que você vai trabalhar o time do Fernando Diniz num campo como esse? É mais fácil jogar no CT Joaquim Grava. É mais fácil marcar um amistoso contra o São Paulo no Morumbi. Não sei, aí às vezes é clássico, né? Aí não é bom para ninguém, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. O futebol, a gente não aprende essas coisas, né? Mas, cara, o futebol, ele tem algumas coisas básicas. Tipo assim, eu chegar para trabalhar numa televisão e alguém me disser que, olha, a gente só tá com um probleminha na câmera, que a câmera não tá gravando muito bem, e o áudio também não tá muito bom. Então, assim, tirando isso, a gente tá conseguindo fazer matérias boas. Não, irmão, desculpa. Você tá numa televisão, tem algo meio básico, assim, você trabalha com TV e som, imagem e som.
Essas duas coisas precisam estar bem, né, para você trabalhar. E no futebol, cara, precisa de uma bola boa, você precisa de um campo bom, você precisa de um time bom e trabalho, né? E aí já começa que o campo não tá legal. Como é que você... Não dá, cara, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Não é passar pano aqui ou dar desculpa por qualquer coisa, porque é um jogo amistoso, tá? Mas é que, gente, não colabora. Pô, treina no CT, então. Porque qual é o efeito prático disso? E a gente viu, cara, alguns jogadores, não tirando o pé, né, mas tomando cuidado. Porque, natural, né? Ninguém vai querer se machucar numa intertemporada e ter jogador ali voltando de lesão. Enfim, o Corinthians escalou um time no primeiro tempo, mudou todo mundo no segundo tempo, voltou do intervalo só com os 2 zagueiros titulares, o resto mudou completamente, e fez lá várias trocas e tudo mais, e até também por conta disso acabou tomando um empate, porque aí o Diniz, por conta de uma dificuldade, né, de não ter o Gustavo Henrique, não tinha o Tchoca, colocou o Charles de zagueiro pela direita. E aí o Charles de zagueiro pela direita simplesmente, eu não sei nem explicar como que o Charles foi naquela bola, perdeu a jogada e o Cascavel fez o gol de empate. Inclusive, 2 goleiros, os 3 goleiros ele testou, né? Porque começou com o Hugo, no segundo tempo entrou o Cauê ousadinho, gosto dele, dando uns driblinhos ali, né? Saindo jogando com os pés e tal, e depois, aos 32 mais ou menos, entra o Felipe Longo, para jogar a reta final do segundo tempo. O Diniz também deu uma rodada, soltada na galera, na musculatura, era para isso que serviu o amistoso. Tanto que o jogo começa e o tal do Palácios, cara, fez uma bagunça pelo lado direito ofensivo e o Corinthians sofreu por ali, tá? Várias chegadas, os caras chegando para fazer gol, aquela coisa toda. O Corinthians buscando uma verticalidade com o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto foi o mesmo de sempre, né? Com algumas dificuldades para dominar uma bola ou para ser um pouquinho mais efetivo nessas arrancadas, né? O jogador às vezes chegava antes que ele, ou ele buscava, mas né, não conseguia dar um andamento para a jogada. Mas aí a gente teve no primeiro tempo, especialmente, o Caio César como um grande escape pela direita. Acho que essa é uma coisa que não mudou. O Caio César vinha sendo um dos principais jogadores do time e teve a pausa, volta agora na intertemporada, ele continua sendo muito bom. Pelo lado direito do campo, ele tem uma jogada pessoal, ele é incisivo, ele vai para cima. É um jogador que o Corinthians não tinha, em que ele talvez não tenha conseguido jogar mais ainda por conta de lesão, mas todas as vezes que ele entrou em campo, alguma coisa aconteceu, ele conseguiu dar andamento numa jogada, ele conseguiu incomodar. Ele é muito interessante, cara. Ele é jovem, esse jogador assim continua dentro do seu nível, que é muito bom. O Caio César pela direita. No segundo tempo, entra o Jesse Lingard, que eu gostei também, tá? Que era um jogador que estava também tendo oportunidade no primeiro semestre, e sempre que ele entra também eu gosto do estilo de jogo. Às vezes ele entra como um segundo atacante, às vezes ele entra para combinar a jogada. Falta um pouquinho mais de gás nele, assim, né? Porque eu acho que ele tem bola para isso, cara. Acho que ele tem bola para finalizar mais, para pisar mais na área, para ser mais um cara mais decisivo, protagonista. Mas tô gostando dele. E outro que me surpreendeu positivamente foi Zaccaria Labiad. Zaccaria também era um cara que entra pouco com o Diniz, mas quando ele entra, cara, ele tem recurso, sabe? Eu já falava isso pra vocês, né, antes da pausa. E nesse jogo também, guardadas as devidas proporções do adversário do jogo, aquela coisa toda, né? Porque a gente faz o desconto pro negativo e pro positivo também. Só que tem algumas coisas que se mantêm, tipo assim, o Caio César continua bom, o Zaccaria continua entrando bem, o Lingard continua ajudando, o Yuri Alberto continua perdendo gol. Coitado do Yuri, né? Tipo, maltrata muito o Yuri, né? Mas eu amo ele, cara, adoro o Yuri. Só que, né, tem isso, ele às vezes tem uma dificuldade ou outra. E o Zaccaria Labiado, cara, ele entra, ele vai bem, ele tem visão de jogo, a bola passa pelo pé dele, ele consegue fazer inversões, ele é muito participativo do jogo, eu gosto disso. Toda vez que ele entra bem. Que mais? O Matheus Pereira, que acaba fazendo o gol do Corinthians, né, é um jogador que chegou muito bem, teve lesão, jogava mais com o Dorival, perdeu espaço com o Diniz. Achei que ele seria mais utilizado pelo Diniz, mas o Diniz prefere o Alan, tá muito claro isso, né? Às vezes até preterindo o Ranieri, que é um cara mais
marcador, mas o Alan tem essa capacidade de sair, assim como o André, só que a gente sabe que o André deve ir embora, né? E o Matheus Pereira é esse cara que eu acho que ele tem qualidade para ser esse volante meia, esse meio campista de construção e de chegada na frente. E ele faz esse gol, né, na bola que sobra, ele de canhota, acaba chutando no canto, quase no ângulo, para fazer 1-0 para o Corinthians, e aí depois o Corinthians toma um gol no segundo tempo, também na falha do Charles, que aí as mudanças já estavam acontecendo, né? Depois do jogo, o Fernando Diniz deu uma entrevista, e aí ele falou sobre 2 jogadores que meio que ganharam o noticiário. E olha, eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Eu até noticiei aqui, falei da notícia, né, envolvendo o Arthur, e coloquei para vocês que o Arthur, cara, tava pedindo muito para ficar no Grêmio. Ele ganha um alto salário na Juventus, ele teria que abrir mão de muito dinheiro. Então, assim, não via a possibilidade do Corinthians contratar o Arthur pela questão financeira. Agora, o Fernando Diniz, na entrevista, ele elogiou muito o Arthur, e eu falei para vocês aqui, cara, o Arthur, meu Deus do céu, eu fico só imaginando nas mãos do Diniz. É o jogador símbolo do que o Diniz gosta, que é o cara de retenção de bola, o cara que protege a bola, o cara que carimba a bola, que a bola passa por ele, que ele constrói o jogo. Ele é o... Calma, gente, não me culpem pela comparação, mas ele é o Vitinha, né? Ele é aquele cara que a bola chega no pé e muda de cor, né, cara? Eu sou muito fã. E o Diniz falou, acho um jogador acima da média para o nível do futebol brasileiro. Tem que ver se encaixa na questão salarial. Então, assim, me parece que o Corinthians segue tentando. E assim, o Arthur não acertou com o Grêmio, mas daqui a pouco, né, a gente sabe que a visibilidade do Corinthians é muito grande. Tem o Diniz que potencializa muito atletas com esse estilo de jogo. Pode ser que ele não se acerte lá com a Juventus, e acho que não vai se acertar, acho que a Juventus não vai utilizá-lo e vai querer repassá-lo de alguma maneira. Cara, olha, o Arthur nesse meio campo do Corinthians faria chover. E vamos ver, o que eu quero dizer é que o Diniz não descartou. Ok, ele não é o dirigente, né, mas ele tá ali, ele podia dizer, esqueçam o Arthur, não é a realidade do clube, sei lá. Poderia dizer, não, muito difícil, Arthur, enfim, vamos trabalhar aqui. Ele até falou, não esperem grandes contratações, grandes movimentos, né, a gente tem uma condição financeira delicada, ele falou sobre isso. Então, ele poderia ter descartado, ele não descartou. Falou do Memphis também, que a negociação está em curso, que ele acha que é um presente para o futebol brasileiro ter o Memphis por aqui, ele quer que o Memphis fique, aquela coisa toda. Então, vamos ver, né? Porque aí você renova com o Memphis, é dinheiro. Você não vende o Yuri, é dinheiro. E ele falou, nossa principal virtude será não perder ninguém. E não tem como, vai ter que perder. Ou o Bidon, ou o André, ou o Yuri, porque vai ter que vender, cara. Vai ter que vender para pagar as contas, entendeu? Enfim. E o outro jogador que ele citou foi o Wesley, que a gente também citou aqui durante a semana, de que tá no Al Nassr lá, o Cruzeiro praticamente tinha encaminhado a contratação, aí o Corinthians meio que chegou, aí o Cruzeiro não faço leilão, se retirou, e o Diniz falou que inclusive ele quer voltar. E aí muda bastante a situação, porque embora ele ganhe um salário na casa de R$1,5 milhão, a gente sabe que quando tem a vontade do jogador, ele já está emprestado, né? Foi emprestado para o Real Sociedad pelo Al Nassr nessa temporada, então não está sendo utilizado lá, os caras daqui a pouco, né, podem liberar o jogador por uma recompensa, por uma compensação, ou mesmo com um empréstimo com valor de vitrine para poder revender, enfim, daqui a pouco pode ter negócio. E eu já falei aqui também, como o Diniz fez com o Ryan no Vasco, eu imagino o Wesley trabalhando com ele. Eu acho que o Wesley tem condições aí de se tornar um grandíssimo jogador de futebol brasileiro, pela idade que ele tem, 21 anos, próximo ciclo chegando aí. Então, acho que em termos de carreira seria bom para o moleque. E o Diniz falou abertamente sobre esses 2 nomes. São difíceis pelos valores envolvidos? Sim, mas eles mudariam completamente o patamar do time. Enfim, que já tem bons valores, né? Jogadores de qualidade técnica, o Carrilho, o Zacaria, o Linga, o Garro, o Bidon, o André, cara, tudo jogador de bola no pé e bola no chão. E é por isso que eu não entendo jogar num gramado como esse para treinar esse time.
enfim. Deu para tirar algumas coisas boas. Agora, o Charles, ele já não é bom na dele. Aí, jogando de zagueiro pela direita, e o Pedro Raul, que entrou no segundo tempo, me ajuda, filhote. É difícil, né? Nem contra o Cascavel, nem contra ninguém, né? Ele não consegue dar sequência nas jogadas, ele não consegue. Então, os destaques positivos, eles permanecem. O problema é que os negativos também. E tem muita coisa para acontecer aí nos próximos dias em termos de negociações para a gente tentar entender o que vai ser esse Corinthians no segundo semestre.